afternoon, guys. Bom, esse não é mais um beijo do Now United, embora eu vá falar dele. Gostaram da bandeira aqui atrás? Então, ela simboliza tanto o Rainbow Project, que eu também estou junto com vocês, quanto o próprio Now United, não é? Afinal, a gente não tem as cores lá. Então, de acordo com tudo isso que tem acontecido, eu espero que seja todo mundo em casa, todo mundo se preservando. É muito importante que a gente fique em casa, fique com os nossos familiares, e evite ao máximo sair na rua por conta do atual situação. Então eu espero que seja todo mundo bem, eu estou morrendo de saudade, I miss you so much. E para esse vídeo de hoje, espero que vocês estejam com saudade de mim também, e eu trouxe pra vocês um tema diferente. E aí saiu um decreto do presidente dizendo: todos os professores, obrigatoriamente, deverão ser youtubers. brincadeira, gente, isso não aconteceu. Mas o fato é de que eu estava pensando sobre algo pra poder fazer pra vocês, que vocês gostassem, sentissem de mim a mesma saudade que eu sinto de vocês. E aí eu pensei, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu ontem. Eu estava na cozinha da minha casa lavando louça, e aí, inconscientemente, eu comecei: Summer in the city, we'll be looking pretty, ta-da-da-da. Aí eu falei: meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É a Prime em mim! Eu percebi que vocês estavam junto comigo, indiretamente, de certa forma, porque eu estava cantando as músicas de vocês. E aí eu pensei, nós já estamos juntos há 3 anos, ou mais, dependendo um pouquinho. Eu já ensinei vocês a cantar várias músicas e vocês aprenderam todas muito bem. E vocês também escutam músicas em língua inglesa. Por que eu, professor, não posso também cantar as músicas de vocês? Então eu lembro do Now United, que é uma banda que eu aprendi a gostar de tanto que eu ouvi os meus alunos e as minhas alunas cantarem e dançarem diariamente na escola. Então quem já me conhece, aí vai a primeira pergunta da nossa brincadeira de hoje. Qual é a música do Now United que o professor Iago, Teacher Iago... So, the first question of our quiz is: what is Teacher Iago's favorite song from Now United? Letter A, Summer in the City. Letter B, Na Na Na. Letter C, Come Together. Or letter D, Paraná? The correct answer is letter D, Paraná. Isso mesmo! Quem disse Paraná acertou. Gente, vocês escutaram tanto essa música na escola que eu cheguei em casa, eu começo a ouvir também. Eu começo a lavar a louça e eu começo a cantar, eu começo a dançar, eu começo a colocar pra ouvir. Vocês não sabem, mas acontece. Vocês estão junto comigo não só na hora que eu estou na escola. Vocês também estão junto comigo quando eu estou em casa, e essa parte da minha rotina muitas vezes vocês não ficam sabendo. Nós já somos partes um do outro por a nossa convivência. E agora eu estou compartilhando um pouquinho aqui na minha casa com vocês. Nós estamos tendo essa oportunidade única que nunca tivemos. Estamos tentando tirar algo de bom, não é? De uma situação não boa que o mundo está passando. Então vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil para vocês agora, ainda sobre isso. Quais seriam os 3 países, porque tem aquelas coisas dos países, né? Eu sou de tal país, eu sou de tal país. Quais seriam os 3 países nessa lista aí que vocês já sabem quais são? Que eu mais gosto? Well, let's go to question number 2. What are Teacher Iago's 3 favorite countries from Now United singers? Letter A, Germany, the Philippines, and Canada. Letter B, Brazil, the United States, and South Korea. Letter C, Mexico, Australia, and India. And letter D, Russia, China, and Japan. Alright, so the correct answer is letter B, Brazil, the United States, and South Korea. Pensaram? Então vamos às respostas. Em primeiro lugar, o Brasil? Sim, o Brasil. O nosso país é um dos países mais fascinantes, ricos e maravilhosos. O nosso povo é incrível. O Brasil tem muitas coisas boas a oferecer. O que a gente precisa, muitas vezes, são de pessoas que deem valor a essas coisas. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos. Não porque eu sou professor de inglês, não por isso, mas porque são da cultura e outras questões relacionadas com esse país. Em terceiro lugar, eu acho que pouquíssimas pessoas vão acertar. Mas a verdade é que, daquela listinha lá de 14 países, a Coreia do Sul. Sim, a Coreia do Sul. Mas por que a Coreia do Sul?
Porque desde adolescente, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já escutava músicas coreanas. Inclusive existem várias bandas e existem vários clubes, fãs e até hoje eu gosto dessas músicas. Então, se um dia eu fizer no YouTube... Se um dia nada der certo na minha vida e eu falar, vou virar youtuber, vou fazer 10 fatos sobre a minha vida. E uma delas vai ser que eu escuto músicas coreanas. Embora ninguém saiba. Agora vamos à nossa última pergunta, que é a mais fácil de todas. Qual é a música do Now United que nós vamos estudar nesse vídeo? What song from Now United are we going to study in this video? Letter A, Paraná. Letter B, Summer in the City. Letter C, Like That. Letter D, All Day. Pensaram? Então se você respondeu Summer in the City, você está errado. Gente, lógico que nós vamos estudar Paraná nesse vídeo, não é? Então, qual é a proposta da nossa brincadeira de hoje e que nós vamos aprender muito? Eu tenho aqui, quem lembra disso aqui? Isso aqui é o meu celular que eu troquei. Vocês lembram? Ah, professor, você trocou de celular, teacher. Sim, esse aqui no meu celular, ainda tenho ele aqui, que tá carregando por sinal. E eu tenho a letra do Paraná aqui comigo. E aí, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Quem quiser acompanhando junto comigo, quem quiser colocar a letra aí no celular da mamãe, do papai, ou no celular de vocês, pra quem tem. Eu tenho a letra do Paraná e eu vou comentar alguns trechos com vocês da música. Sim, várias vezes, alunos, eles chegam pra mim e falam: professor, o que significa tal coisa? Aí eu falo: tal coisa? Como você fala? E às vezes a pessoa ela não consegue uma pronúncia certa daquela palavra e eu não consigo entender. Então eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes que existem nas músicas, muito interessantes da gente pensar. E quando a gente vai, talvez, tentar traduzir para o português, a gente acaba muitas vezes, por exemplo, traduzindo duas palavras em uma só, o que não dá sentido nenhum. Então, a música Paraná, por exemplo, tem um caso desses, que já me perguntaram em sala e eu acho legal mostrar tudo isso pra vocês. Então, DJ, toca o som. Então, nesse trecho eu tenho Must be something in the air, oh. Won't you take me back to? Must be something in the air, oh. Won't you take me back to? Então, várias pessoas já perguntaram pra mim, perguntaram desse dinheiro. Professor, teacher, what is dinheiro? Dinheiro, what's dinheiro? Eu falei, dinheiro? Dinheiro? Não existe essa palavra no português. Dinheiro. Mas esse dinheiro não é nada mais, nada menos que a palavra air, que significa ar, mais o ou da música. Então juntou air, ou. Então, dinheiro. Quando ela fala must be something in dinheiro, ela está dizendo deve ser alguma coisa que está no ar. Ou. Esse ou é do ou de cantar, da música. E aí ela fala won't you take me back to? Então tá perguntando se você não vai me levar de volta também, não é? Então esse dinheiro não é nada mais nada menos que air mais ou. Um exemplo de como duas palavras, ou nesse caso uma palavra e um ou de uma música, elas se juntaram e formaram um som só. Então juntou air, ou, então ficou arrow, dando um outro sentido que muitas vezes a gente não percebe na hora que a gente está cantando e a gente acha que é uma palavra só. Agora, vamos então ao começo da música, né? Guys, então essa música, ela começa descrevendo uma pessoa. Essa pessoa é muito bonita e ela tá entrando ou está presente no lugar. Então começa blue jeans, white t-shirt, the most beautiful around. Então eu tenho a roupa, a cor da roupa, blue, todo mundo conhece. Jeans é a peça de roupa, né? Uma calça jeans ou não necessariamente uma calça, mas essa pessoa está portando o tecido jeans, que no caso é azul. White t-shirt,
né? Estou portando white t-shirt. E a pessoa que está cantando, ela está dizendo a opinião dela sobre aquela outra pessoa que está usando uma camiseta branca e jeans azul. Ela diz que é a pessoa mais linda que está naquele lugar. The most beautiful around. Ela vai usar um superlativo para dizer isso. Quando eu falo the most beautiful, eu digo que é o mais lindo ou mais linda, de preferência mais linda. Que essa palavra beautiful ela é comumente mais usada para mulheres, quando fala de pessoas. The most beautiful around. E ela vai continuar descrevendo. Então vamos ver aqui. Porque eu não lembro a letra inteira de cabeça. Olha só. Tan skin. Tan skin. Tan skin seria uma pele bronzeada, uma pele de uma cor bonita. Light green eyes. Isso vocês conhecem, né? Então, vamos tentar entender light green eyes. Essa eu vou fazer uma brincadeira com vocês. O que seria light green eyes? Eu já comentei com vocês que, para falar de cores em inglesa, não necessariamente a palavra light, como vocês conhecem, ela significa luz. Não. Light não necessariamente em todos os contextos significa luz. Então, o que seria light green eyes? The question is, what's the meaning of light green eyes? A. Olhos verdes de luz. B. Luz verdes nos olhos. C. Olhos verde claros. D. Olhos com luzes verdes. The correct answer is letter C. Olhos verde claros. Com hífen e a cor não vai para o plural, nesse caso. Very good, guys. Então, light green eyes significa olhos verdes claros. A palavra light, quando ela é associada a uma cor, ela dá o sentido de cor clara. Então, se eu tenho light green, é um verde claro. Light green eyes, olhos verdes claros. Então, ele está querendo dizer que essa pessoa, que ela é bonita, que ela está usando essa roupa, camiseta branca e jeans azul, ela também tem olhos verdes claros. Então vamos comentar mais um pedacinho aí da música pra gente entender melhor. Bora? Tra-la-la-la when you play that drum. Tra-la-la-la, he go boom, boom, boom. Got me dancing like a zoom, zoom, zoom. Yeah, he got me like, oh. Tra-la-la-la when you play that drum. Tra-la-la-la, he go boom, boom, boom. Got me dancing like a zoom, zoom, zoom. Yeah, he got me like, oh. Então, esse trecho da música, ele vai falar, eu vou ler pra vocês. Tra-la-la-la, we can play that drum. Tra-la-la-la, he go boom, boom, boom. Got me dancing like a zoom, zoom, zoom. Yeah, he got me like, oh, oh. Ele fala, oh, oh, oh. Então, essa parte da música, ela tem vários sons. Então, tem sons descritos por palavras. Ao mesmo tempo que elas falam o som do tambor, por exemplo, ela vai falando palavras em inglês. Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm... tem dificuldade em compreender uma música na hora de traduzir ou de falar qualquer coisa, porque elas não percebem esses detalhes. Como aquele, por exemplo, do dinheiro que eu comentei com vocês. Aqui eu tenho um outro exemplo, não exatamente aquele mesmo caso, mas eu tenho, então, por exemplo, tralalala. Tralalala é algo que não tem significado. Nós estamos falando de uma música, nós estamos falando de pessoas que estão cantando, que elas estão dançando, e o tralalala é apenas um som de um instrumento. Então ela fala, tralalala, we can play that drum. Play, como vocês sabem, não só como brincar, também possui o sentido de tocar. Quando eu toco um instrumento, I play guitar, I play the guitar. Então eu toco algo. Então quando ela fala que eu play the drum, ela está falando que ela está tocando um instrumento. Que instrumento? Well, the next question is, what is the meaning of drum? A. Violão. B. Piano. C. Flauta. Or D. Tambor. The correct answer is letter D. Tambor. Isso mesmo, tambor. Mas eu tinha comentado sobre o tambor antes. Quem prestou atenção, acertou. Sim, é o tambor, esse instrumento. Pode ser o tambor da bateria, por exemplo. E aí ela continua. Tralalala, he go, boom, boom, boom. Esse he go, boom, boom, boom é... O bum 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 é o próprio som do instrumento. Eu posso falar he go? Não, e sim.
Então, existe uma outra questão muito interessante da gente comentar. De acordo com a gramática da língua inglesa, no Simple Present, quando eu tenho o he, lembra que eu falei? Que a gente põe S para o verbo, ES ou IS, dependendo. Aqui eu tenho um he go, embora o correto seria he goes. Mas uma coisa que é interessante comentar também aqui, pra gente aprender nesse nosso vídeo sobre músicas, é que muitas vezes você vê coisas em várias músicas que são consideradas erradas, digamos assim, erradas, embora essa palavra seja muito forte, pela gramática de um idioma. Mas é permitido que você faça essas alterações, essas adequações, por questões sonoras. Toda música ela é uma arte. Então, por exemplo, se eu tiro uma palavra que ela está escrita certinha e eu coloco ela errada propositalmente em uma letra de uma música, não é porque a pessoa que escreveu a música não sabe escrever certo ou ela não sabe. Não. Existe uma diferença entre não saber e usar algo propositalmente para atingir um objetivo. Então, provavelmente, no caso das músicas e poesias, e poemas, no caso, desculpa, isso dá-se muito pela questão sonora, pela questão fonética. Quando eu mudo uma palavra que a gramática diz, não, para rir eu tenho que botar S, mas eu tiro esse S aqui propositalmente, isso acontece em produções artísticas, como músicas e poemas, que eu já dei de exemplo, para o som. Então, por exemplo, a música ela é necessário que as palavras sejam muito bem escolhidas para atingir uma sonoridade específica. Então pode ser que se botasse um goes aqui, he goes, God me dance like a... deixa eu ver aqui como fica. Ficaria he goes boom boom boom. Pode ser que não fosse tão minimamente perfeito em relação ao som, não ficasse tão bom de ouvir quanto se eu escrevesse da forma correta. Desculpa, quanto se eu escrevesse dessa forma errada. Então, não é por não saber esses detalhes. Eu acho que é muito importante a gente ter noção dessas coisas. É muito bom que a gente leia algo, a gente escute algo e a gente fala, isso tá certo, isso não está correto, mas está adequado para aquela música, porque o artista preferiu usar aquela palavra para atingir um objetivo específico, para a música ficar mais legal, mais fluida de se ouvir. Isso a gente vai escutar em várias músicas, não são em algumas músicas que acontecem. Então vocês podem se deparar com muitas músicas em inglês, que vocês vão ver coisas que vocês aprenderam na escola, diferente do que está na música. Mas não porque a música está errada, mas porque se trata de um texto artístico. E todo mundo tem esse conhecimento, tá? Fica a dica do professor de hoje. Aí ela fala, deixa eu ver onde eu parei. Got me dancing like zoom zoom zoom. Esse zoom 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 também é um barulho. Se fosse, por exemplo, em uma história em quadrinhos, por exemplo, eu poderia chamar isso de uma onomatopeia. Mas não, aqui é apenas o barulho de como eu estou dançando, zoom, zoom, zoom. Pode ser que eu esteja sendo comparado a um inseto que faz zoom, 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 e é por isso que eu estou dançando muito assim, então eu estou bem animado dançando. Então, got me dancing, o tambor, ele vai me deixar dançando como um zoom, 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 bem animado. Entende? Yeah, he got me like, aí vai, e vai o da vida das músicas aí. Esse he got está falando do tambor e o que o tambor faz comigo, a batida, né, me deixa dançando bastante. Então, acho muito legal falar dessas coisas sobre músicas, porque para a gente entender uma música, o que eu quero que vocês entendam, um dos objetivos desse vídeo, a partir dessa música que I love it, eu adoro essa música do Paraná, é isso, é que muitas vezes ao compreender músicas e compreender textos, como eu já expliquei outro exemplo como poemas, mas o caso aqui de hoje é música, a gente se depara com muitos detalhes que a gente não está pronto para se deparar. Então a escola ensina a gente a falar inglês,
A gente aprende a falar inglês vendo TV. Na televisão é diferente, porque as pessoas... É uma fala. Assim como eu estou falando com vocês agora, em um filme, ou em uma novela, ou em um seriado, uma série, eles vão estar falando também. Então isso acontece com bastante menos frequência. A menos que você pegue pessoas de específicas regiões, que aí entra em outro assunto, que elas têm diferentes sotaques. Existem vários ingleses. É o que a gente chama de globish. O inglês ele é global. A língua inglesa, ela está em todo lugar, no mundo inteiro. Só que da mesma forma como ela está aqui, ela não está nos Estados Unidos, ela não está na Índia, ela não está no Japão, e por aí vai. E sobre as músicas, é isso. Nós temos muito a falar de questões artísticas. Eu poderia pegar uma infinidade de músicas. Sempre que a gente estuda uma música, é importante comentar esses detalhes, para que o aluno, a criança, ou a pessoa, ou o próprio adulto tenha dificuldade com esses detalhes. Nós lemos e nós não entendemos por que aquilo que foi produzido muitas vezes é diferente do que nós aprendemos, não é? É muito importante a gente aprender a forma correta das coisas para poder identificar nas diversas produções que estão à nossa volta e identificar e dizer: isso daqui está podendo porque a pessoa que produziu quis fazer isso. Mas é lógico, também existem os casos que não estão corretos. Então é uma questão de aprender a diferenciar, tá bom? Fica a dica. Vamos ver se tem mais algum trecho pra gente analisar? Estavam sentindo falta dos meus óculos? Voltei pra falar do Paraná. Como o trecho que eu passei anterior disse, o próprio Paraná, a música ela tem o nome de um estado brasileiro. Todo mundo sabe que Paraná é um estado brasileiro. Porém, não tem muito a ver o nome do estado com a música em si. Até mesmo porque o clipe ele foi gravado assim no Brasil, só que de acordo com as informações que eu tive na internet, ele foi gravado em São Paulo. Ele atingiu mais de 1 milhão de visualizações em um tempo muito rápido. E houve um concurso sobre várias pessoas que postavam vídeos, eles mandavam vídeos de 1 minuto sobre os melhores passos de dança que eles tinham. Os 100 melhores foram selecionados e foram para a segunda fase. Então, muitas daquelas pessoas que aparecem dançando no clipe, junto com eles, são os vencedores desse concurso. Mas Paraná, por que a música tem esse nome? Bom, eu não achei nenhuma fonte assim, específica na internet que explicasse o motivo da música ser Paraná. Mas uma coisa muito interessante também, que vocês podem perceber em muitas músicas de língua inglesa, que afinal, o meu foco com esse vídeo não é só falar do Na United ou falar pra vocês da tradução de alguns trechos da música. O meu foco pra vocês é que vocês tenham um outro olhar, uma outra visão a respeito de como enxergar uma música em língua estrangeira, pois elas têm muito a ver com questões culturais e outros detalhes em outros âmbitos, como os que eu já comentei nesse vídeo, coisas fonéticas e por aí vai. Sobre uma outra coisa muito interessante da gente comentar nesse vídeo é que muitas músicas, elas não possuem o que a gente chama, o que nós poderíamos chamar de coerência na sua letra. Existem muitas músicas que, se você traduzir, ela tem trechos que muitas pessoas, principalmente brasileiras, consideram algo que não tem sentido. Não digo que não tem sentido, não existam as palavras que estão lá, mas uma certa coerência é algo que é muito, inclusive, julgado. Isso é uma discussão muito interessante sobre músicas estrangeiras. Esse tipo de coerência, principalmente com as americanas. Agora, Paraná, pode ser que vocês aí em casa já tenham assistido alguma entrevista, vocês entendem muito mais disso do que eu, e se alguém souber por que o nome da música é Paraná, eu estaria muito interessado em descobrir. Então você pode comentar aqui embaixo, deixa no comentário se alguém souber. Se alguém viu alguma entrevista, eu sei que existem várias entrevistas no YouTube. Eu pesquisei em alguns sites e o que eu encontrei
O que eu encontrei foram essas poucas informações que eu tô passando para vocês, mas se vocês chegaram a ver algum dos integrantes falarem o motivo do nome ser Paraná, comentem aqui embaixo, vamos aprender todo mundo junto, tá? E outra coisa também, eu comentei com vocês os meus 3 países preferidos, lembra? Eu sei que cada pessoa tem um país e é assim que funciona. Então, da mesma forma que eu tô aqui trazendo uma coisa pra vocês, eu queria que vocês trouxessem pra mim. Então, quem são as pessoas integrantes desses 3 países que eu falei que eu mais gostava? Comentem pra mim também, pra eu descobrir quem é, eu vou lá depois vou pesquisar, tá? Então é isso, eu vou deixar mais um trechinho de Paraná pra vocês curtirem. Roses on the ground, the most beautiful around, beautiful around. Can't believe I found the most beautiful around, beautiful around. So my lovely ones, considering that everybody loves music, I made this video for you to understand that every time that we like a song, there are so many other things that we have to consider than just words, okay? So if you want, you can comment this video here, I can reply your comments, and I'm here for you any day, anytime, and anywhere, alright? And as SA is now united, we are in this together. Bye.